Nobel explica. Hello everybody, how are you doing? Eu sou o Teacher André e vou falar nessa aula sobre as conjunctions, sobre o present perfect e, obviamente, o participle, que faz parte do present perfect. Nós vamos começar com as conjunctions. Lembrando que no vestibular ou no PAS não vai pedir para você que tipo de conjunction é essa em inglês, né? Mas para o entendimento e compreensão do texto, você tem que saber o que ela significa, né? Bom, vamos começar com but. But quer dizer mas. Por exemplo, na frase I like you, but I don't like your style. Eu gosto de você, mas não gosto do seu estilo. After, que quer dizer depois. Por exemplo, after tomorrow, depois de amanhã. Since, que pode ser desde ou já que. Exemplo, já que eu gosto de inglês, eu vou estudar inglês. Since I like English, I'll study English. After that, que quer dizer depois disso, após isso. Although, que é uma conjunção muito importante. Ela quer dizer apesar de, embora. Exemplo, embora eu gosto de maçã, eu vou comer laranja. Although I like apple, I'm going to eat orange. While quer dizer enquanto. Não confundam com whale, que é com A, que é outra coisa, quer dizer baleia. Because quer dizer porque, para a resposta. Lembrando que tem o why, que é para pergunta, né? Bom, o if, que quer dizer se. Exemplo, se eu tiver dinheiro, eu viajarei. If I have money, I'll travel. And then, como a gente pode ver aí, significa e então. Exemplo, I was in my house, eu estava na minha casa, então eu fui dormir. And then I went to sleep. In order to, ela é muito importante, porque em português ela aparece em order para, mas o sentido não é esse. O sentido é a fim de. No sentido de uma consequência. Por exemplo, eu estudo a fim de aprender. I study in order to learn. Eu trabalho a fim de pagar as minhas contas. I work in order to pay my bills. Before quer dizer antes. Por exemplo, antes de ontem, before yesterday. So, que tem o mesmo significado de and then. As, com o som de Z, que quer dizer como. Exemplo, você é bonita como a Madonna. You're beautiful as Madonna. Ela serve para o comparativo. Instead of, que é uma das mais importantes também, que quer dizer ao invés de. Se você perceber, na frente do instead tem of, que é uma preposição. E toda preposição que vier seguida de um verbo em inglês, ela exige o ing, o gerúndio. Por exemplo, ao invés de beber, ficaria instead of drinking. Ao invés de sair, instead of going out. Therefore, significa portanto. Ela vem para concluir, geralmente no final de um texto. Eu trabalhei o dia inteiro, portanto eu posso descansar. I worked all day, therefore I can relax. O sentido dele é esse, portanto. Incidentally, se você for traduzir, fica incidentalmente. Mas na verdade a ideia do incidentally é a propósito. A gente conhece o by the way, até tem uma música do Red Hot Chili Peppers chamada By the Way. O sentido é muito parecido. Bom, let alone, se você, a primeira lida você acha que é me deixa sozinho. Não é esse o sentido. Senão seria let me alone. Let alone quer dizer muito menos. Exemplo, ela não me ligou, muito menos mandou um e-mail. She didn't call me, let alone sent an email. O sentido é esse, muito menos. Even if quer dizer mesmo se. As well as, muito usado no comparativo, né? Tão bem quanto. Por exemplo, eu falo inglês tão bem quanto português. I speak English as well as Portuguese. Ok? Whereas, não tem nada a ver com onde. Where quer dizer onde, as quer dizer como, para comparativo. Whereas tem o sentido de enquanto, para ideias contrárias. Por exemplo, enquanto eu prefiro o azul, você prefere o roxo. Whereas I like blue, you prefer purple. O sentido é esse, muito próximo do while, mas dando ideias opostas. That is é o nosso ou seja. Besides não é ao lado. Tá? Ao lado é sem o S, seria besides. Besides quer dizer além de, além disso. After all, depois de tudo. Agora começam uns um pouco mais diferentes, que não tem muita associação com o português. Nevertheless. Nevertheless. Never quer dizer nunca, mas nevertheless significa contudo. Você deve conhecer o however, que quer dizer contudo, seria a mesma coisa. Só que o nevertheless é uma linguagem muito mais formal. In spite of, quer dizer apesar de. Por exemplo, apesar da chuva, eu
vou sair. In spite of the rain, I'll go out. Thus, quer dizer, desta maneira. Você pode associar ele com therefore, que a gente viu ali em cima. Portanto, sendo assim, dessa maneira. As long as, como a gente pode ver aí, tem o significado de desde que. Exemplo, você pode vir na minha casa desde que você não diga nada. You can come to my house as long as you don't say anything. Alright? Or, a gente já conhece que é ou, básico do inglês, and, significa e. Even though, mesmo se, né? Despite tem a mesma tradução do in spite of, que a gente viu ali. Apesar, ok? Logo, despite the fact seria apesar do fato. É a mesma coisa falar in spite of the fact, ok? Essas são as conjunctions, as principais of English language.